Luz vermelha. Os olhos de Lee caíram no chão ao som da primeira sílaba. Para garantir, ele manteve as pálpebras bem fechadas. Ao seu redor, vinha o som de lamentos inumanos e gritos dos outros jogadores. Aqueles que fecharam os olhos ou desviaram o olhar tarde demais começaram a correr por suas vidas. Lee caiu de forma desajeitada após alguém esbarrar em seu ombro. Ao atingir o chão, ele lutou contra o instinto de abrir os olhos e ver quem havia feito isso. Em vez disso, ele se encolheu com os braços protegendo sua cabeça e rosto contra a debandada. Aqueles que corriam não conseguiram sair, independente de quanto tentaram escapar em vão. A única maneira de sair era jogar de acordo com as regras, e eles acabaram de perder. O último estalo nauseante de um pescoço silenciou os gritos frenéticos do jogador, mas ainda assim, Lee se forçou a manter os olhos fechados. Alguém por perto claramente olhou cedo demais, resultando em um grito extra da criatura, que só terminou quando ela matou este jogador excessivamente ansioso. Luz verde, a voz no interfone chiou, e Lee cautelosamente abriu os olhos. Ao seu redor, havia um mar de corpos em macacões laranjas, semelhantes ao que ele usava, estampados com o logotipo da Fundação SCP e um número de concorrente. Parecia já haver mais de 50 pessoas mortas no chão. No extremo da sala, de costas para os presentes, havia uma criatura alta e humanoide. Com as mãos no rosto, ele olhava. Um cabo de metal em um guincho estava preso a uma coleira em volta do seu pescoço, feito para puxá-lo de volta e deixá-lo de frente para a parede. Por enquanto, Lee começou a se mover. O quarto era enorme, facilmente do tamanho de um campo de futebol, talvez mais. Os demais sobreviventes tiveram a mesma ideia, alguns correndo para alcançar a parede oposta. As regras afirmavam que eles precisavam atravessar em 5 minutos, mas olhar para o rosto da criatura os desqualificaria do jogo e da vida. Telas enormes mostravam que restavam poucos minutos, mas Lee já havia aprendido a não confiar nelas. A qualquer instante, quando a luz vermelha fosse acionada, mostrariam na tela uma imagem da face da criatura. Um monstro gritante horrível com uma boca muito larga e membros super desenvolvidos. Lee não testemunhou isso pessoalmente. A criatura parecia ter uma reação adversa ao ter seu rosto observado, movendo-se em velocidades impossíveis pelo campo para matar aqueles que a tinham visto. Luz vermelha, num instante, Lee parou imediatamente e se agachou, mantendo os olhos fechados, os braços enrolados em volta da cabeça. Ele tentou se envolver com a escuridão, na fraca esperança de que pudesse manter até a menor visão da criatura fora. A uma curta distância, observando os eventos no campo se desenrolarem, um grupo de oligarcas zombava de uma série de enormes monitores que exibiam o jogo. As imagens foram estrategicamente borradas, com um filtro pixelizado sobre o SCP-096, enquanto o cabo de metal que o mantinha no lugar, de repente afrouxou, e ele estava livre para entrar em seu estado de fúria. Ele disparou pelo campo, matando os membros da classe D que o tinham visto. Na verdade, ele se movia em uma velocidade que tornou o próprio cabo um perigo. Ele varreu o campo atrás do SCP-096, acidentalmente, eliminando jogadores extras devido à sua tensão. Um dos competidores foi dividido ao meio, cortado pela cintura, separando suas metades superior e inferior para o divertimento distorcido dos espectadores ricos. Aqueles que se agacharam fora do caminho do cabo ou se jogaram no chão foram os únicos a salvo da decapitação e do cara tímido. Desta vez, Lee se levantou e começou a se mover, em vez de esperar. Caminhava em passos rápidos, com os olhos ainda cobertos. Ele sabia que estaria de frente para a parede, e se era a parede oposta. Tudo o que ele tinha que fazer era se mover naquela direção, sendo cuidadoso se sentisse os corpos de quaisquer outros competidores no caminho de seus passos. Luz vermelha. Foi mais rápido desta vez, mas Lee não parou. O som do cabo de metal, vibrando, chamou sua atenção,
e ele imediatamente se jogou de frente para o chão. Ele rastejou de bruços para a outra extremidade do campo. Atrás dele, ouviu o SCP-096 cuidando dos competidores menos sortudos, antes que a respiração da criatura surgisse atrás dele. O cara tímido estava pairando sobre ele, salpicado de sangue, enquanto olhava confusamente para baixo. Para ele, ele ainda estava se movendo, mas não tinha visto o rosto da criatura. Ele estava apenas seguindo as regras. Luz verde, continuando em frente, Lee se permitiu uma espiada. Ele estava a uma curta distância da parede agora, voltando a ficar de pé e correndo, ao lado de vários outros competidores da Classe 500. Enquanto corriam para o outro lado do campo, Lee gritou para eles enfrentarem a parede, aguardando o último comando de luz vermelha. O cara tímido foi solto novamente e correu para os outros competidores que ainda tentavam alcançar a parede distante. Com a cabeça contra a parede, olhar baixo e olhos fechados, Lee cobriu os ouvidos, mas isso pouco abafou os gritos agonizantes. A nova empreitada da Fundação SCP rendeu-lhe um nível obsceno de financiamento adicional de seus novos benfeitores. Um membro excessivamente zeloso do departamento financeiro desenvolveu uma estratégia na qual a fundação poderia alavancar suas anomalias contidas e pessoal da classe 500 em lucro suficiente para sustentar suas operações indefinidamente. A ideia era submeter membros da classe 500 a desafios baseados em brincadeiras de playground infantil. A pegadinha era que esses jogos envolveriam vários SCPs, projetados para dificultar o sucesso dos competidores e para garantir que a fundação recebesse benefícios monetários. Um número dos oligarcas e CEOs mais ricos do mundo foram convidados para assistir aos jogos ao vivo, fazer apostas em seus resultados ou até mesmo doar para a fundação para apoiar o sucesso de competidores específicos. O chefe de estratégia financeira da fundação foi notado por ter elogiado esta proposta, considerando-a uma ideia brilhante e original, que de forma alguma era derivativa. Os competidores da classe D, que sobreviveram ao desafio inicial de jogar luz vermelha, luz verde contra o SCP-96, logo foram conduzidos para a próxima área da instalação de testes que havia sido adaptada para a arena dos jogos. Cada um deles recebeu uma pequena lata dos operadores da Força Tarefa Móvel, agora atuando como guardas supervisionando a classe D durante os desafios. Ao abrir sua lata, Lee viu o que parecia ser um biscoito, com cerca de 10 centímetros de comprimento, 5 de largura e 1 de espessura. Ele não reconheceu o que tinha sido feito para se parecer, embora ele reconheceria mais tarde. Havia sido assado à semelhança do SCP-100-173, mas na verdade parecia atraente apesar das circunstâncias. Antes de comê-lo, porém, Lee percebeu que todos os outros também receberam um biscoito parecido. As regras foram anunciadas pelo intercomunicador acima. Esta seria uma variação do jogo Dalgona. Os competidores tinham apenas 2 minutos para comer por completo os biscoitos fornecidos sem morder a língua. Quem fizesse isso seria eliminado pelos guardas da MTF. O desafio parecia fácil demais para ser verdade, mas alguns começaram a devorar os biscoitos assim que o cronômetro iniciou. Esses competidores rapidamente se encontraram na ponta receptora de uma surpresa desagradável. Esses não eram biscoitos comuns. Cada um era uma instância de uma anomalia rara, conhecida como SCP-173-C. Esses biscoitos anômalos podiam torcer a língua de quem tentasse consumi-los, fazendo-os morder acidentalmente. Os competidores na sala gritaram de dor e xingaram muito. Os agentes da MTF caminharam até cada um e abriram fogo, silenciando rapidamente os infelizes competidores. Pensando rapidamente, Lee pegou seu biscoito e o esmagou na lata, até que só restasse uma bagunça esfarelada. Então ele começou a lamber as migalhas cuidadosamente, engolindo as que grudaram em sua língua antes de lamber novamente. Ao redor,
outros tentavam quebrar seus biscoitos em pedaços menores ou mastigavam lentamente, alguns mordiscando pequenas mordidas enquanto o cronômetro continuava contando o tempo. Apesar do som doloroso dos competidores mordendo suas línguas ou do estrondo alto das armas da MTF, Lee focou apenas em comer migalhas. Ele lambeu sua lata até ficar limpa, justo antes do tempo esgotar, aliviado que Lee havia sobrevivido ao segundo jogo, embora o que se seguiu não teria uma solução tão direta. Os competidores tiveram uma noite mal dormida. Sobreviver a 2 desafios que levaram à morte literal foi uma forma brutal de mostrar as consequências desses jogos, o que atormentava Lee, enquanto ele se revirava na pequena beliche onde era forçado a dormir. Na manhã seguinte, os competidores receberam o que parecia ser um e-mail impresso com o assunto: dicas profissionais para ganhar no jogo pedra, papel, tesoura. O e-mail continha devaneios incoerentes sobre o jogo e sua importância para a cultura humana, além de uma imagem de um homem com 6 braços. Ele fazia os gestos de pedra, papel e tesoura junto com uma série de movimentos de mão, adicionais e desconhecidos. Este seria o próximo jogo deles. Pedra, papel, tesoura, mais pedra, papel, Yog-Sothoth, também conhecido como SCP-4633. Esta alteração no jogo envolvia gestos manuais anômalo adicionais. Lee, ainda cansado pela noite mal dormida, tentou decifrar os gestos desconhecidos na página. Ele mal conseguia pronunciar os nomes deles, todos estavam escritos foneticamente, como Havok e Hakeshet, mas não soavam nada como qualquer idioma que ele já tinha ouvido antes. Lee mal examinou a impressão antes dos guardas da MTF começarem a reunir os concorrentes da classe 500. Os guardas arrancaram as páginas daqueles que tentaram introduzi-las no jogo. Os concorrentes foram emparelhados aleatoriamente na próxima sala de jogo. Lee reconheceu seu futuro parceiro, um membro da classe 500 chamado Park. As regras foram repetidas pelos alto-falantes. Para vencer, um concorrente tinha que derrotar outro em pedra, papel, tesoura. Desde o início do cronômetro, alguns pares fizeram os gestos clássicos, enquanto outros, mais rápidos em memorizar as informações dos impressos, começaram a fazer movimentos bizarros que chamaram a atenção de Lee e Park. Alguém fez um gesto chamado Hakeshet, fazendo com que seu polegar entrasse na palma de uma mão apenas para emergir da unha da mão oposta, um movimento que venceu a pedra do adversário e garantiu a vitória. Outro competidor jogou Shanaknar contra seu adversário, fazendo com que sua mão se virasse do avesso e invertendo as combinações usuais do jogo. Eles jogaram novamente e venceram a pedra do adversário com tesoura. Um D-Class estava estudando um gesto particular, Il-Artet, e o jogou durante uma série de empates rápidos contra seu adversário. Il-Artet transformou suas mãos em uma massa de coral, que então usou para matar o oponente a pancadas. Os guardas da MTF não intervieram. Aparentemente isso era permitido e incentivado sob as regras de pedra, papel e Yog-Sothoth. Os guardas gritaram com Lee e Park, dizendo que não podiam se abster de jogar, caso contrário, desistiriam e seriam executados com os competidores derrotados. Park confessou que aprendeu um dos gestos e que sabia contra o que ele venceria. Lee o instou a não usá-lo e, em vez disso, disse a Park que lhe diria o que estava prestes a jogar. Isso deixou seu oponente cético. Ele não tinha motivos para confiar na palavra de Lee, e denunciar um movimento poderia ter sido um desvio. Lee parecia esperar que Park fizesse o mesmo gesto, empatando indefinidamente até que o guarda interviesse e matasse um deles. Não era o resultado desejado, mas assim evitaram jogar uma moeda para decidir quem seria responsável pela morte do outro. Na contagem de 3, como esperado, Lee jogou pedra e Park o espelhou. Ele não tinha certeza se pretendia fazer isso ou se apenas correspondeu ao gesto de Lee. Eles recontaram e jogaram novamente.
Papel. Novamente, suas mãos combinaram. Lee apenas mencionou o movimento que pretendia jogar. Park poderia combinar com ele ou fazer um gesto vencedor. No entanto, ele não fez isso. Talvez ele também não quisesse o sangue de Lee em suas mãos. Mas Park começou a suspeitar que isso poderia ter sido uma manobra. Não havia razão para crer que Lee cumpriria sua palavra e, de fato, faria o gesto prometido. Tesoura. Eles se espelharam pela terceira vez e Park estava cada vez mais duvidoso que seu oponente jogaria limpo. Desta vez ele pensou. Ele fez o gesto aprendido. Ele sabia que vencia a pedra, e se Lee estivesse apenas usando os 3 gestos clássicos, este movimento ganharia o jogo. Pedra. Park fez seu gesto, espinhos longos de repente, brotando do dorso de sua mão, perfurando a pele e descendo por todo o seu braço. Dezenas de finos tentáculos começaram a brilhar na palma de sua mão. Ele não se incomodou em aprender o nome do movimento, apenas que ele venceria o Rock de Lee. Mas Lee jogou papel. Park mal teve tempo de sentir raiva da desorientação antes que um dos guardas sacasse uma pistola e atirasse. O próximo jogo foi organizado de forma semelhante ao primeiro, com os concorrentes sobreviventes da classe D sendo levados para uma nova sala como gado. As cerca de 50 sobreviventes, em vez de serem forçadas a ter parceiros, foram posicionadas em um lado da sala, enquanto os guardas da MTF preparavam algo do outro lado. Desta vez, a área de jogo era muito mais confinada. Eles não precisaram se esforçar muito para vencer esse jogo. A voz nos alto-falantes anunciou o último desafio, um concurso de encarar contra o SCP-173. Um manto caiu do objeto que os soldados da MTF trouxeram para a sala. Lee rapidamente o reconheceu. Os biscoitos do segundo jogo. Eles eram idênticos a essa escultura peculiar. Desde que apareceu, Lee manteve os olhos na estátua de concreto e vergalhão pintada com spray, ignorando as manchas marrom avermelhadas que viu perifericamente. Depois de uns instantes, sentiu os olhos secando. Como alguém poderia vencer um concurso de encarar um objeto inanimado que fisicamente não poderia piscar? A resposta veio muito rápido. Quando a escultura pareceu desaparecer diante dos olhos de todos. Alguém havia piscado. Lee começou a examinar o quarto, procurando o SCP-173 no meio da multidão de outros concorrentes. Gritos de terror ecoaram quando, na confusão, a anomalia não observada quebrou os pescoços daqueles que desviaram o olhar por um instante. Quando Lee e os outros olharam para a escultura novamente, ela já estava congelada no lugar. Os corpos dos infelizes competidores que piscaram jaziam espalhados pelo chão. O restante do jogo levou o resto do dia inteiro. O cansaço começou a dominar Lee e os demais competidores, elevando a dificuldade do desafio já complicado. Virou uma disputa de quem ficava acordado por mais tempo e de quem mantinha o contato visual com SCP-173 sem piscar. Quando alguém bocejava ou suas pálpebras ficavam muito pesadas, a escultura quebrava seu pescoço. O terror trouxe uma dose extra de adrenalina aos competidores restantes, mas quanto mais tempo passava, mais os subsequentes impulsos de epinefrina começavam a diminuir. Quando a buzina soou, sinalizando o fim do concurso de encarar, não restavam mais do que 10 da classe D, incluindo Lee. Ele estava tão exausto, tão cansado, que mal conseguia ficar de pé. Ele desabou em sua beliche, e apesar do desconforto e da falta de espaço, Lee adormeceu imediatamente. Os alarmes estridentes o despertaram na manhã seguinte. Lee e os demais competidores sobreviventes despertaram despreparados para o próximo jogo. Mesmo assim, ao serem conduzidos para um ginásio e ouvirem as regras do anunciante, parecia que todos conheciam bem aquele jogo. Queimada. Uma antiga superbola vermelha da Wham-O dos anos 60 foi posta no centro da sala, entre duas equipes de 5 jogadores. Se alguém fosse atingido pela bola, estaria fora. Se alguém pegasse a bola, quem a jogou seria eliminado. O jogo começou como esperado, alguém correu para a bola,
pegou-a rapidamente e a lançou com toda a força que podia. Acertou a cabeça de um adversário com um barulho alto que ecoou pela sala, seguido por um tiro ensurdecedor de um atirador de elite. O jogo seguiu, com a maioria desviando da bola que vinha em sua direção. Lee sentiu pena daqueles atingidos após a bola ricochetear na parede ou quicar no chão. Eles seriam eliminados por algo que parecia pouco mais do que estar no caminho do kick aleatório da bola. Conforme a equipe foi reduzida gradualmente, a situação se intensificou ainda mais. O suor escorria da testa de Lee, rastejando desagradavelmente pelo seu pescoço a cada arremesso da bola em sua direção. Ele viu o arremesso chegando, saltou e pegou a bola com as duas mãos. Um movimento recebido com gritos desesperados e obscenidades da pessoa que a havia arremessado, mas rapidamente silenciados por uma bala. 2 equipes de 5 logo viraram 2 de 3, depois 2 duplas. Lee não tinha certeza se sua mente estava pregando peças nele. Após 3 dias extenuantes de jogos, ele estava fisicamente exausto, mas tinha certeza de que a bola de queimada estava se movendo mais rápido a cada lançamento. O próximo arremesso do oponente pareceu confirmar o que suspeitava. Lee mergulhou para fora do caminho da bola, que vinha em sua direção, uma fração de segundo antes dela passar, zunindo por sua cabeça, batendo na parede com força suficiente para deixar rachaduras na superfície. Essa era a pegadinha deste jogo. A bola estava ficando mais rápida a cada kick. A bola era sempre 018. Outro arremesso atingiu com força o colega de Lee, derrubando-o. Ele estava perto o suficiente para ouvir o som abafado de suas costelas quebrando bem antes do atirador abrir fogo. Lee pegou a bola que rolou em sua direção e olhou ao redor da quadra, com 2 adversários contra ele. Os 3 estavam encurralados, cercados por 4 paredes. Lee não arremessou a Super Ball no duo adversário, mas em uma das paredes, puxando o braço para trás e usando toda a sua força. O SCP-018 ricocheteou e disparou da parede em velocidades incríveis, atravessando a sala antes de colidir com a parede oposta. Continuou acelerando e quicando com mais força nas paredes do tribunal. Então Lee fez o que tinha feito durante o primeiro jogo, mergulhou de cara no chão, fechou os olhos e rezou. A bola acelerava como num jogo de pinball, zunindo tão rápido que se tornou um perigoso projétil. Os 2 membros da equipe adversária se esquivavam e mergulhavam para fora do caminho da Super Ball, acelerada o melhor que podiam, mas só ficava mais difícil de evitar. Ele desviou de uma parede e atingiu um deles com tanta força que estourou sua perna. O sangue respingou na quadra enquanto fragmentos de osso voavam em todas as direções. O homem gritou de dor, caindo como o último competidor eliminado do jogo. SCP-018 atingiu velocidade suficiente para se chocar contra a parede, ficando enterrado na cratera resultante do impacto. Lee olhou cautelosamente para cima, vendo apenas um outro competidor restante, um dos mais velhos que chegou tão longe por pura sorte. O homem idoso levou um tombo feio ao tentar evitar a bola de queimada anômala, e Lee rapidamente se levantou para ajudá-lo. Os 2 homens trocaram um olhar de resignação exausta quando um soldado da MTF entrou na sala com uma caixa de pizza, surpreendendo-os. Ele jogou a caixa no chão entre os 2 homens. Na tampa havia um aviso rabiscado: "Cuidado, faca invisível na caixa". Lee soltou um suspiro pesado e dolorido ao olhar para o velho, ambos sabendo que este último jogo de alguma forma seria o mais cruel. Agora vá conferir. Este show é mais horrível que o jogo do povo SCP-024 Show de Morte e ponto de vista da classe SCP-D revelado para mais.